E nós começamos essa série falando sobre como chegamos aqui e queremos encerrar essa série dizendo aonde nós queremos chegar a partir de agora, para onde nós queremos ir. Na primeira pregação dessa série, nós vimos um pouco sobre a história do povo de Deus do Antigo Testamento, de como eles lutaram, sofreram, aprenderam no Senhor. Vimos um pouco o povo de Deus no Novo Testamento, com os apóstolos, os discípulos e outros cristãos. Vimos um pouco da história da humanidade mesmo, pós a formação da Bíblia. Vimos um pouco da história da Reforma Protestante. E vimos, inclusive, um pouco da história atual de pessoas que estão vivendo e lutando pelo Evangelho e como nós ainda somos chamados a viver esse Evangelho. E vimos bastante sobre a história. E a história é algo que descreve como é algo que descreve como a humanidade aconteceu ou tem acontecido, o que tem acontecido comigo, contigo, com a humanidade. E de modo histórico, podemos compreender o homem, nós precisamos aceitar que o ser humano, ele é um ser em desenvolvimento que não tem fim. Ele vive constantemente se desenvolvendo. O homem, na sua natureza, ele é histórico. É diferente de qualquer outro ser da criação de Deus, de qualquer animal que vive por instinto. O homem, ele é histórico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua vida, a sua história não começa e termina contigo. Não começa no teu nascimento, não termina no teu nascimento. A tua história, ela é um resultado daquilo que você tem aprendido dos seus pais, que aprenderam dos seus avós, e você carrega para a sua vida. Você só faz parte dessa história. Você aprende com seus pais, aprende com seus avós, você aprende com a sociedade onde você vive. Você aprende, seja o estado, seja o país, o meio que você está. Tudo isso é um conjunto de valores que você já vem carregando desde que você é pequeno. E quando você morre, isso tudo não acaba, mas você vai passando este legado, vai passando o seu conhecimento, vai passando a sua sabedoria para os seus filhos, para os seus netos. Você é um ser histórico. É diferente de um cachorro, por exemplo. Nenhum cachorro pega os conhecimentos do pai e passa para os seus filhotes depois. O cachorro, ele simplesmente nasce, late, come ração, morde uns carteiros e morre. É isso. Ele nem ensina para os seus filhotes que eles têm que correr atrás de carteiro, nem nada parecido. O ser humano é diferente. O ser humano é histórico. Por isso nós desenvolvemos, por isso nós vamos cada vez mais tendo conhecimento, tendo domínio sobre tantas coisas. Por quê? Porque nós somos um ser em constante aprendizado e desenvolvimento. E essa série de eventos que vem sobre os homens, que vem sobre mim, que vem sobre você, série de acontecimentos da qual você tira algum tipo de aprendizado, nem sempre tem a ver com aquilo que você faz. Muitas vezes você aprende, você sofre, você luta por coisas que o meio te oferece. Às vezes uma pessoa que é má com você, às vezes um governo que é mau com o seu povo, às vezes você vive num lugar de violência, de drogas, às vezes você simplesmente é alvo do mal, do meio em que você vive. De alguma forma aquilo te ensina a viver e te faz criar barreiras, estruturas, ferramentas para se defender e a partir dali tentar te impulsionar a alguma coisa para melhorar a sua vida. Nós estamos em constante desenvolvimento, algumas por minhas decisões, por minhas ações, outras simplesmente por viver no meio em que eu vivo. Isso pode ser positivo ou pode ser negativo. E toda a história, então, se torna apenas uma série de mudanças, sem começo e sem fim. Todo mundo faz parte de uma história que está mudando, mas que não está começando em ti, não está terminando em ti. Entendendo isso, nós olhamos para Deus e pensamos como Deus entra na história. E Deus, Ele é aquele que traz a norma à história. Deus é aquele que traz sentido à história. Deus é aquele que traz uma proposta à história. Deus é aquele que criou a humanidade, criou o ser humano, e Deus é aquele que está hoje criando um lugar para viverem aqueles que andam com Cristo. Ele é o começo e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Esse
é Deus. E se você olhar na história, se você olhar na história, quem sempre aparece na história? Deus. Deus sempre está na história. Seja na rebeldia das pessoas, ou seja no caminhar com Deus, seja no odiar severamente a Deus, ou seja no adorá-lo, seja acreditá-lo de qualquer maneira, ou seja querendo fazer com que as pessoas entendam que Ele existe, independente da situação, Deus sempre está na história, e Deus Ele é a norma dessa história. Deus é que faz com que toda a história tenha sentido. Por isso que Martim Lutero diz que um cristão está sempre em desenvolvimento. Agora não é o homem, mas o cristão, ele está sempre em desenvolvimento. Isso faz parte do ser cristão. Nós como cristãos, nunca estamos terminados. Nós estamos sempre aprendendo mais e mais em Deus. E quando nós olhamos para essa reflexão e vemos a importância de Deus na história, nós temos que tomar uma decisão. A tua vida vai ter Deus na tua história? Ou você vai viver sem Deus na tua história? E essa é uma decisão importante que nós temos que tomar para também pensar no nosso futuro. Porque a partir do momento em que eu deixo Deus entrar na minha história, eu encontro o meu papel na história da humanidade. Eu encontro sentido na minha vida, na história, no mundo em que está aqui, mesmo com bilhões de pessoas, eu encontro sentido na minha vida, a partir do momento em que Deus entra na minha história. A partir desse momento, nós encontramos então aquilo que as pessoas tanto querem saber sobre o sentido da sua vida. E aí nós trazemos duas reflexões práticas iniciais aqui. A primeira, a partir do momento que eu deixo Deus entrar na minha história, eu sei onde eu vou chegar. Eu sei onde eu vou parar. Eu vou morar no céu. Eu vou viver no céu. Eu não sei quanto tempo vai levar para eu chegar no céu. Eu não sei se eu vou morrer ou Cristo vai me arrebatar, o que seria bem legal, eu prefiro essa opção, né, porque seria bem interessante vivenciar esse momento. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu vou viver no céu, porque Cristo faz parte da minha história. E eu sei uma outra coisa, uma segunda reflexão. A partir do momento que Cristo entra na minha história, quando eu chegar no céu, vão ter algumas pessoas que vão bater no meu ombro e vão dizer: Israel, obrigado. Eu estou aqui no céu só porque você testemunhou da palavra de Deus. E isso vai acontecer com você também. Se Cristo entrou na sua história, muitas pessoas vão bater no seu ombro e vão dizer: muito obrigado, Moser. Eu estou aqui no céu graças à sua vida. Muito obrigado, eu cheguei ao céu porque você testemunhou, você falou, você me motivou a estar aqui no céu, a andar neste caminho. E quando eu falo sobre isso, sobre esse reconhecimento, eu não estou falando em algo para nós termos soberbas aqui na terra, eu já fiz tantas coisas, não é para isso, é simplesmente para nos alegrarmos com o nosso galardão no reino dos céus. A alegria de ser bênção na vida de outras pessoas é para aumentar o galardão no reino dos céus. Porque assim como muitas pessoas vão estar lá no céu graças à minha vida, eu também vou estar no céu graças à vida de algumas pessoas. Eu hoje só estou convicto de que eu vou para o céu, porque eu tinha um pai e uma mãe que me ensinavam a palavra de Deus, que oravam comigo, contavam historinhas de Jesus comigo, me levavam para a igreja, me levavam para os encontros da igreja como EBF. Eles são fundamentais para a minha salvação, são os principais fatores para a minha salvação, porque eles não deixavam com que eu perdesse o foco em Deus e colocasse como prioridade na minha vida andar no reino de Deus, andar nas coisas de Deus, buscar a Deus. Me incentivavam a muitas coisas do dia a dia, do cotidiano que envolve a nossa vida, mas o reino de Deus sempre foi prioridade, e eu estou aqui por causa deles. Eu estou aqui porque ainda na minha adolescência eu tive um discipulador, e eu ainda me lembro até hoje dos discipulados, encontros, estudos. Às vezes 11h30, meia-noite, íamos para a casa do meu discipulador. Graças a ele eu estou aqui. Eu estou aqui graças a alguns colegas do discipulado, que ainda a gente mantinha um contato firme na fé, e um motivava o outro a andar na fé. E eu também sei que eu vou estar no céu um dia por causa das pessoas que eu discipulei ainda na minha juventude. Porque quando a gente discipula, nós crescemos ainda muito mais do que quando nós somos discipulados.
Nós somos desafiados a estudar, a aprender mais, e a troca de experiências com Deus nos fortalece e nos enraiga na palavra de Deus. Por que eu tenho essa certeza de que eu vou para o céu? Porque eu deixei Cristo entrar na minha história. E aquele que deixa Cristo entrar na sua história pode ter a certeza da salvação. Mas o tema hoje é onde nós queremos chegar. Acho que a resposta é fácil, né? É bem objetivo. Chegar no céu. Mas se eu só falar isso, a pregação fica meio chata, né? Meio curta. E aí, quando eu fui pensar um pouco sobre onde nós queremos chegar, a primeira coisa que me veio à cabeça é onde eu gostaria de viver a minha aposentadoria. Quem aqui já pensou sobre aposentadoria? Ah, para, né? Ninguém pensou sobre aposentadoria. Quem aqui já pensou sobre aposentadoria? Pode? Ah, por favor, né? Se tu não pensou, te preocupa nisso, hein? Porque eu vou dizer, ó, vocês não são tudo guri aí. Está na hora de começar a pensar sobre isso. Quando você pensa em aposentadoria, você pensa em vários lugares, né? Quem aqui pensa em se aposentar na praia, morar na praia na aposentadoria? Beira-mar, sossegada, brisa da onda. Quem de vocês aqui tem expectativa de se aposentar na serra? Subir a serra, Campo Alegre, campo, alguma coisa. O pessoal da manhã era mais serra, o pessoal da noite é mais mar, olha aí, ó. Quem de vocês já pensou em se aposentar e morar em Piraberaba mesmo? Por aqui. É um lugar bom de viver, vamos concordar, né? É um lugar bom de viver. E alguém já pensou em se aposentar e viver no exterior? Em outro país? 1, 2... Estados Unidos? Alguém aqui já pensou em se aposentar e ter um barco para velejar por aí? Ninguém? A turma não é muito boa. Hoje de manhã tinha um aqui, o Zenga de manhã, eu quero velejar. Tem algum outro sonho de aposentadoria que você tem? Viajar. Viajar, Europa, África. África é legal, né? Fazer as viagens na África. Paraguai. Alguém tem outro sonho de aposentadoria diferente que eu não falei aqui? Acho que é mais ou menos nessa direção, né? Quando eu pensava em aposentadoria, ou penso ainda em aposentadoria, eu sempre pensava na praia também. Pensava assim, não, vou me aposentar, vou montar um quiosque na beira do mar, vender uma aguinha de coco, fazer um pequeno grupo na minha casa um dia da semana à noite, e ficar sossegadinho como a onda do mar. Porque eu gosto muito de praia. Mas depois de um tempo, trocando ideia com a Thaís, ela começou a me fazer até uma outra perspectiva de repente, se aposentar numa cidade da Serra. Meus avós moram numa linda cidadezinha chamada Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Não sei quem já conhece Nova Petrópolis. Bem conhece. Lindo, faz tudo a pé, clima muito gostoso. Caxias do Sul, bem pertinho, tem hospital, tem shopping, mas quando eu me aposentar não quero ir para o shopping, mas tem shopping lá para os netos poder ir, tem tudo que eu preciso, de repente ali seja uma opção também. Porque quando nós falamos em aposentadoria, nós pensamos em quê? Nós pensamos em um lugar bom para viver, e que você não tenha que trabalhar com o que você não quer, talvez um hobby até você queira fazer, mas não assim uma coisa que te traga preocupação, e você quer ter qualidade de vida, é ou não é? É isso que a gente pensa. A grande verdade é que esse nosso sonho de aposentadoria, ele tem muito a ver com aquilo que o nosso interior espera sobre a vida eterna. Um lugar de paz, de tranquilidade, de uma boa vida, uma boa qualidade de vida. Mas a gente sabe que a aposentadoria, mesmo que a gente queira qualidade de vida, vai ter cada vez mais doença da aposentadoria, porque a gente está ficando mais velho. Vai continuar tendo várias preocupações. Vai continuar tendo vários desafios. Então, além da aposentadoria, quando eu penso onde eu quero chegar, eu penso no céu. Mas eu não penso só no céu. Eu penso em chegar no céu e estar contigo lá. E morar contigo no céu. Eu penso em chegar no céu e poder encontrar você e muitos outros irmãos, pessoas que amam a Cristo, que Cristo permitiu que eu conhecesse na longa jornada dessa vida. Agora, como vai ser o céu? Eu vou fazer uma leitura para vocês
de Apocalipse 21. E se você quiser ler junto na sua Bíblia, pode ler. Se você quiser refletir, mas tente projetar esta imagem de como é o céu. Tenta criar um desenho, um retrato do céu aí na sua mente. Apocalipse 21 nos fala do céu e diz assim: versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse ainda: está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente a fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçarias e idolatrias e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha e eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou uma cidade, a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu como parte de Deus. E ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos juntos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, neles estava o nome dos 12 apóstolos. O anjo que falava comigo tinha uma medida de uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro, deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe. A cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, e cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o seu templo. A cidade não precisa de sol e nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nele jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ainda versículo 22, capítulo 22 até o versículo 3. Então o anjo me mostrou o rio d'água viva,
claro como cristal, fluía do trono de Deus, do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos os servirão. Olha tudo aquilo que o Senhor tem preparado e tem feito para aqueles que o amam, aqueles que permitem que Cristo faça parte de sua história. Essa é a morada que Deus tem preparado para mim e para ti. A partir do momento em que nós permitimos que Ele faça parte de nossa vida e que nós tomemos a decisão de andar com Ele. Este texto nos traz 5 características importantes. Primeiro, ali é um lugar onde não vai mais existir o mal. Ali é um lugar onde não vai mais haver maldição. O versículo 7, o versículo 8, versículo 8 diz que os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade, os que praticam feitiçaria, idólatras, mentirosos, o lugar deles será no lago de enxofre, de fogo de enxofre. Não vai haver lugar para aqueles que se rebelam contra Deus. Não vai haver espaço para o mal naquele lugar. Aqueles que não querem andar com Cristo não vão ter lugar. Antes, no início da pregação, eu falei que a nossa história aqui, ela é marcada pelo que fazemos, mas também pelo que sofremos pelo meio que estamos. Isso não vai acontecer lá. Porque nós não vamos sofrer pelo meio, porque não vai ter maldade no meio em que vivemos. Não vai ter espaço no céu para a maldade e para pessoas que procuram fazer e praticar maldades. Ali eles não poderão entrar, não poderão estar. O texto também diz que ali Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus estará com eles. Diz que aqueles que andarem com Cristo vão herdar tudo isso que o Senhor está preparando e sonhando, porque eles são filhos de Deus. Diz que não vai mais haver santuário, porque o próprio Deus vai habitar lá. Não vai mais ser como aqui que temos que ter uma igreja, um lugar de adoração. Não, Deus vai estar lá. Você quer adorar, quer falar com Deus? É só chegar lá em Deus. Você pode de repente acordar de manhã. Não, de novo eu errei. Você pode de repente em algum momento, porque não vai ter noite, senão você não vai acordar, né? Mas você pode em algum momento pegar e falar, vou tomar um café com Deus. Vou almoçar com Deus. Você pega, vai lá e Deus vai estar lá. Pronto para almoçar, para conversar, para conviver, para estar contigo. Deus vai estar lá na sua pessoa e na sua glória. Também diz que no céu Deus vai restaurar todas as coisas. O anjo diz, eis que faço nova todas as coisas. Ali não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Deus vai enxugar os seus olhos, não haverá dor. Porque a antiga ordem, a ordem da maldade, esse mundo que nós estamos já passou. Não vai mais haver essas coisas. No céu não vai haver mais ansiedade, não vai haver mais angústia, não vai mais haver depressão, não vai mais haver medo. Ele vai restaurar, Ele vai fazer tudo novo. Essa ordem que vivemos hoje não vai mais existir. E vamos estar vivendo um novo momento. E o texto diz que não vai mais haver maldição naquele lugar. A Bíblia também fala, esse texto também nos fala que essa cidade é construída sobre pedras preciosas. Fala que cada fundamento vai ser adornada com um tipo de pedra preciosa. E fala que as ruas vão ser de ouro. E quando eu ouvia isso no culto infantil, a gente ouvia sobre o céu, a história do céu, e sempre falavam que a rua vai ser de ouro, e nós vamos andar sobre a rua de ouro. E eu sempre pensava, não vejo a hora de chegar no céu e pegar um ouro para mim. Não, porque a rua vai ser de ouro. Imagina, o ouro é algo tão caro, é algo tão precioso, é a moeda que nunca sai de moda, é sempre aquilo que tem mais valor. E aí eu pensava, nossa, mas a rua vai ser de ouro, vai todo mundo pegar o ouro também, vai acabar o ouro, porque todo mundo vai pegar o ouro. Porque eu como criança, eu como pré-adolescente, não estava entendendo ainda o que o texto queria dizer, porque quando o texto diz que a rua vai ser de ouro, que os enfeites vão ser pedras preciosas, o texto está dizendo que é porque aquilo que no nosso mundo tem valor, aquilo que no nosso mundo às vezes causa briga, divisão, opressão, aquilo que no nosso mundo às vezes causa o mal, que é a corrida pela riqueza, isso não vai valer mais nada. O ouro não vai valer mais nada.
O dinheiro da tua conta bancária não vai valer mais nada. O teu carro não vai valer mais nada. A tua casa não vai valer mais nada. Aquilo que o homem dá como valor financeiro não vai valer mais nada. Vai estar para nós passarmos por cima. Vai continuar bonito, porque afinal de contas está adornando. Vai ser simplesmente pedras lindas, bonitas, mas sem valor mais comercial. Porque lá no céu a riqueza vai ser outra. Lá no céu a riqueza vai ser a nossa comunhão, vai ser a nossa convivência. E por que não podemos aproveitar um pouco dessa riqueza aqui? De repente desacelerar um pouco desse mundo tão maluco e viver um pouco mais em comunhão com os irmãos. Experimentar um pouquinho do gosto do céu. E encontrar pessoas para serem verdadeiramente famílias em Cristo Jesus. É isso a riqueza no céu. E por fim termina dizendo que ali vai ser um lugar de refrigério, que vai descer do trono o rio da água viva, e de um lado ao outro do rio está a árvore da vida, que produz fruto todo mês, uma vez por mês, e que as folhas trazem cura para as nações. Aí quem quer se aposentar no campo, esse é o lugar que você vai estar. Porque é rio, água cristalina, árvore, é o lugar de campo no céu. É um lugar onde nós vamos ter o quê? Refrigério. A Bíblia nos fala que o céu é um lugar de refrigério, de realmente descanso. E aí eu pergunto para você, tá bom todas essas coisas para se aposentar na eternidade? Ou mais ou menos? Precisa mais, será? Acho que não, né? Para mim, pelo menos, está bom. Viver nesse lugar está bom. Mas e aí? Quem vai entrar e quem vai receber tudo isso? Salmo 21, versículo 7. O vencedor vai herdar todas essas coisas. Não são todas as pessoas, são os vencedores. Mas quem é o vencedor? É aquele que deixa Cristo entrar na sua história. Ou como diz o apóstolo Paulo, aquele que combateu o bom combate. Aquele que completou a carreira. E aquele que guardou a fé. Nós permitimos que Cristo entre na nossa história, mas nós temos que combater o bom combate, lutar diariamente por Cristo, completar a nossa carreira, ou seja, lutar constantemente por Cristo e guardar a fé, estar convicto em quem está a nossa salvação. Eu quero fazer um pacto com vocês. Quando tudo isso aqui acabar, ou quando a gente partir no Senhor, quando a gente abrir os olhos e estiver no céu, eu queria pedir que no segundo dia, eu não sei qual que vai ser a medida de tempo lá, mas a gente vai descobrir quando chegar lá. Mas no segundo dia, não no primeiro. Porque o primeiro dia no céu, eu não sei você, eu vou querer correr pelo céu, vou querer ver tudo, eu vou querer mergulhar no rio das águas vivas, vou pedir para um anjo construir o toboágua para cair lá dentro. Eu quero curtir o primeiro dia, eu quero ficar andando nas ruas de ouro, eu quero ver todas as esmeraldas. Já vi até o rei entrando, olha que coisa boa. Eu quero ver todas as coisas acontecendo no céu. E eu acredito que você também vai querer. Eu vou querer ficar o tempo todo lá conversando com Deus. Mas no segundo dia, eu estou marcando um compromisso com todos aqueles que se consideram meus amigos. Segundo dia, eu vou estar sentado debaixo da árvore da vida, só para a gente poder se revelar de novo. Fechou? Combinado? Temos esse acordo? Quero te ver lá. Amém?